Você já imaginou viver a vida inteira achando que é uma pessoa comum, até descobrir que na verdade é simplesmente o espadachim mais forte do mundo? Pois é, parece coisa de jogo, né? Mas e se eu te dissesse que isso tudo aconteceu com um simples Ossan? Sim, aquele tiozão do interior que só queria viver em paz. Hoje eu vou te contar a história de um homem simples, sem fama, sem armadura brilhante e sem nenhuma pretensão. Acaba se tornando uma lenda viva e ninguém percebeu. Então se ajeita aí porque a história só tá começando. Mas antes disso, deixa seu like e se inscreve no canal. Sério, isso me ajuda demais. E bora lá! Tudo começa com Barrel, um homem de meia idade concentrado em seu treino. Em um momento de introspecção, ele é interrompido pelo pai e começa a criticar sua falta de filhos, apontando que a essa altura do campeonato ele já deveria ter sido avô. O pai de Barrel não esconde a frustração e acusa o filho de não se importar com a família. Diante das palavras duras, Barry segue para o dojo onde é mestre há 20 anos e questiona seu pai se sua dedicação como instrutor não seria uma forma de devoção. O velho enfim reconhece o esforço do filho e de forma relutante manda-o continuar sua jornada. Ainda com a crítica do seu pai ressoando em sua mente, Barry reflete sobre a vida. E percebe que, apesar de ser mestre de vários alunos, não tem uma esposa nem filhos. Seu pai, tentando forçar uma solução, sugere que ele se case com uma de suas alunas. Afinal, no dojo é onde ele passa mais tempo. Porém, Barry reafirma que o dojo é apenas para treinar, e não para questões românticas. Enquanto isso, Barry recorda sua trajetória no dojo, desde os tempos em que treinava até os dias de hoje. Ele nunca deixou de se esforçar, com o mesmo empenho de antes. Seu sonho, desde jovem, sempre foi ser um grande espadachim. Hoje ele é mais maduro, embora não se considere o melhor do mundo, sente-se confiante para ensinar. Muitos de seus alunos seguiram carreiras brilhantes, e isso é uma fonte de orgulho para ele. Ao retornar para casa, Barry se senta com sua família para a refeição tranquila. Mas logo uma antiga aluna aparece, a Lucia. Agora ela é comandante da Ordem Real dos Cavaleiros e chegou para conversar. Ela traz boas notícias, recomendou Barry como instrutor especial para a Ordem Real. Observação, sem perguntar o que ele queria. O pai de Barry, surpresa, elogia a habilidade dele, pois a Lucia virou comandante. A Lucia, com firmeza, apresenta a nomeação oficial, surpreendendo a todos. Barry, desconfiado, questiona se ela está brincando com ele, achando-se já ultrapassado para tal função. Seu pai então o pressiona, se não aceitar poderá ser condenado. A Lucia tranquiliza a todos, dizendo que as consequências não serão tão severas, mas que seria melhor Barry aceitar a nomeação. Ela também lembra que a carruagem já está pronta para levá-los até a capital. Barry, surpreso com a rapidez da situação, se vê forçado a decidir. O pai sugere que aproveite para procurar uma esposa na capital, e até brinca com a ideia de que ele poderia casar com a Lucia, já que ela é mais jovem. A Lucia, por sua vez, diz que a idade não é um problema para ela. Barry, sem saber como lidar sobre a situação, tenta desviar a conversa. A viagem até a capital segue com Barry observando que a Lucia ainda guarda a espada que ele presenteou a todos os ex-alunos. Ela diz que aquela espada é feita para ela e tem um valor muito maior do que ele imagina. Barry, por outro lado, começa a questionar sua própria capacidade de ser um bom instrutor, já que não se sente digno de uma posição tão importante. A Lucia expressa sua confiança no mestre espadachim, sabendo que ele será uma grande edição à Ordem Real. Chegando na capital, a Lucia leva Barry até a Ordem Real, onde ele começa a se sentir um pouco fora de lugar. Durante uma reunião com os cavaleiros, ele se vê inseguro e seus próprios soldados começam a duvidar de sua competência. Depois da reunião, Barry descobre que o trabalho da Ordem será mais esporádico do que imagina, que não prejudicará seus compromissos com o dojo. Após isso, ele encontra uma ex-aluna, Kuruni, que aparece para cumprimentá-lo e contar que se tornou cavaleira. Barry fica feliz pelo sucesso dela, mas ela ainda diz que tem muito a aprender com o mestre. Barry então volta para casa e encontra mais um de seus alunos, Hendrid, e volta à vila com sua família, decidido a abandonar a vida de aventureiro. Barry, como mestre, o orienta a seguir o caminho que considere melhor, já que agora ele tem uma responsabilidade maior com a esposa e o filho. Durante uma conversa com seu pai, Barry descobre que ele fez uma proposta para que Hendrid assumisse o lugar dele no dojo, e o jovem aceitou, literalmente expulsando Barry de casa. No outro dia, Barry então retorna à capital para encontrar um lugar mais acessível para viver, já que a pousada onde estava hospedada era cara demais para ficar muitos dias. A Lucia, tentando ajudar, sugere que ele fique em sua casa, mas Barry recusa, não querendo morar com alguém tão jovem.
Dá pra acreditar? O tiozão recusando a novinha? Enquanto passeiam pela rua, eles são abordados por Lissandra, uma jovem que começa a insultar Beryl e a Lucia. Ao notar que ela tem um colar que a identifica como aventureira da classe negra, Beryl se lembra de quem ela é, uma das garotas que ele salvou há 20 anos atrás. A conversa entre os dois é tensa, mas eventualmente Lissandra se revela disposta a ajudar Beryl a encontrar um lugar para morar. Mesmo com as discussões, elas acabam encontrando uma solução. Beryl então, dando uma de sensei, fala que duas amigas não devem brigar. No dia seguinte, o tiozão é desafiado por Heimblitz, o vice-comandante da Ordem, para um duelo, a fim de testar suas habilidades. Beryl, um homem mais velho, sente que não tem chance contra o jovem tão forte, mas promete dar o seu melhor para não envergonhar a Lucia. Durante o combate, o tiozão usa a sua experiência para desviar, e Heimblitz fica bravo, então usa sua técnica secreta para ganhar de Beryl. Porém, o velho é rápido e ganha o duelo com facilidade. O jovem, agora com um olhar de respeito, reconhece Beryl como mestre digno e organiza uma festa para pedir desculpas. O tiozão revela o truque que usou para escapar dos ataques de Heimblitz. Ele apenas sincronizou seus movimentos com os do adversário. Por fim, Hendrid conversa com o pai do tiozão, que finalmente reconhece que Beryl merece algo melhor do que um simples vilarejo onde nasceu. Ambos concordaram que a nova fase de Beryl será mais desafiadora, mas cheia de oportunidades. Nos próximos dias, o tiozão segue firme ensinando. Durante um deles, ele ouve um garoto utilizando uma técnica que, ao olhar do tiozão, mais parece uma dança descoordenada do que um movimento de combate. Então, com a paciência de quem já viu de tudo, ele interrompe os garotos e começa a explicar a distância certa que deve ser mantida durante uma luta. Ele fala sobre como, embora a diferença seja apenas um passo, esse pequeno detalhe pode ser a chave para a vitória. Enquanto ele ensina o conceito básico, os outros discípulos começam a prestar atenção nele com respeito crescente. Como se o tiozão tivesse revelado uma verdade fundamental da vida. O tiozão logo percebe que isso se deve à luta contra o Heimblitz, que por mais difícil que tenha sido, acabou servindo de inspiração para todos. Enquanto isso, a Lucia, em uma reunião com a Ordem, é questionada sobre o desempenho do tiozão. Ela com orgulho responde que ele superou todas as expectativas. Após a reunião, ela caminha pelos corredores da instituição, pensativa e refletindo sobre o que significa dominar a espada. Ela sabe que para alcançar o nível do mestre é preciso fazer alguns sacrifícios, abdicar de certas coisas. E ao se lembrar do tiozão, pensa no tempo e no esforço que ele dedicou para tirar ela do lugar onde estava. Ela recorda o dia que seus pais decidiram que era hora de aprender a se proteger sozinha. E ao chegar ao dojo, viu o tiozão pela primeira vez. Ela logo percebeu a gentileza dele, algo que ela confirmaria durante os treinos. O tiozão sempre explicava com calma e atenção, e ela, completamente nova, observava tudo com grande admiração. Um ano e meio de treinamento de Alucia foi focado na resistência física e na prática de esgrima. Isso foi moldando ela uma espadachim cada vez mais forte. A espada que era pesada agora está mais leve em suas mãos. E o tiozão sempre a elogiava, independente de quão pequeno fosse sua evolução. Esse reconhecimento fazia com que ela se sentisse ainda mais motivada. Em um dia, o tiozão chama ela para praticar alguns golpes, e ao final do treino ele percebe que a Lucia está se destacando. Ela não ataca de forma impulsiva como os outros, mas escolhe os momentos certos para agir, o que chama a atenção dele. Você tem uma precisão rara, ele diz, impressionado. Em outro momento, a Lucia e os outros alunos são levados para um dojo diferente, onde os métodos de treinamento são mais variados. A Lucia logo percebe que o oponente está com a guarda completamente aberta. No rápido movimento, ela derrota-o com facilidade, algo que até mesmo ela não esperava. Os outros alunos, observando, ficam impressionados com a facilidade com que ela venceu. Ao saírem, o tiozão comenta que a experiência foi boa para entender outros estilos de combate. Mas a Lucia, com sua perspicácia, percebe que os alunos do tiozão são mais fortes. Eles estão em outro nível, ela pensa. O tiozão, no entanto, explica que não se trata de ser mais forte, mas sim de como os estilos se alinham para um bom combate. Ele pede que a Lucia foque no que aprendeu, e não em quem venceu ou perdeu. No caminho de volta, ela percebe que esqueceu seu acessório de cabelo no dojo. Então decide voltar para pegá-lo.
Ao chegar lá, o garoto que perdeu fez uma armadilha com os outros alunos para bater nela e joga o acessório para longe. A Lucia, sem perder a calma, vai atrás do item, mas o garoto tenta atacá-la. Nesse momento, o tiozão aparece e, com um movimento rápido, desarma o rapaz. Quando o garoto tenta atacar mais uma vez, o tiozão o detém facilmente. O mestre do dojo, ao ver a confusão, chega e repreende seus alunos, dizendo que, mesmo se eles se juntassem, não seriam capazes de derrotar o tiozão. Ele admite a derrota e pede para os alunos pedirem perdão. O tiozão, todo calmo, sugere que o mestre seja mais paciente, já que os seus alunos estão passando por uma fase difícil. No caminho de volta para casa, a Lucia se sente culpada pelo ocorrido, achando que a situação aconteceu por causa do esquecimento do seu acessório. Mas o tiozão, percebendo seu desconforto, diz que a culpa não é dela. Ele admite que deveria ter acompanhado ela desde o começo para evitar esse tipo de problema. A Lucia, emocionada com as palavras dele, começa a chorar. O tiozão, percebendo o quanto ela estava tocada pela situação, fica pensativo, mas também aliviado por nada grave ter acontecido. Após mais um tempo de treino, a Lucia desafia seu mestre para um combate. Dessa vez, ela finalmente consegue derrotá-lo. O tiozão, surpreso, diz que ela está pronta para receber a sua espada e encerrar os treinos no dojo, pois sente que já não tem mais nada para ensinar a ela. A Lucia, no entanto, sabe que ainda não chegou aos pés do tiozão como espadachim, mas ela aceita sua decisão, embora não queira deixar o dojo. Ela coloca como meta em sua vida provar que as habilidades de seu mestre são únicas e inigualáveis. Ela então começa a sua jornada, e ao entrar na ordem se destaca com nota máxima. A Lucia, determinada, faz um voto de tirar o tiozão daquela cidade e dar a ele uma vida mais digna, levando-o para a grande cidade onde a ordem está localizada. 10 anos então se passam e a Lucia, agora comandante, conseguiu trazer o tiozão para a ordem. Quando ela o encontra novamente, nota que, embora o tempo tenha passado, ele não só manteve sua incrível velocidade, como aprimorou ainda mais suas habilidades. A Lucia sorri, sabendo que esse é apenas o começo de uma nova jornada. Passado algum tempo desde a chegada do tiozão à capital, ele se vê totalmente fascinado pelo novo ambiente. As ruas movimentadas, as lojas vibrantes, tudo é tão diferente do que ele está acostumado no vilarejo. Durante o passeio com Kuroni pela cidade, ele se perde admirando a quantidade de opções que a capital tem a oferecer, comparando sempre com a tranquilidade do interior. Kuroni, com um sorriso travesso, aponta o Distrito Oeste como o melhor lugar para passeios, mas o tiozão ouviu dizer que o Distrito Norte parece ótimo por ter mais pontos turísticos como o palácio e a famosa igreja. Kuroni então brinca com ele, parece que o povo do interior só gosta de lugar assim. Enquanto os dois passeiam, uma garota se aproxima do tiozão, chamando-o de mestre. Ele, como sempre, tenta forçar a memória, mas não consegue se lembrar de imediato. A garota então mostra a espada que recebeu do tiozão após o treino no dojo, e aos poucos as lembranças começam a surgir na mente dele. A garota, Fish, lhe conta que agora consegue usar magia também. O tiozão fica surpreso com o desenvolvimento dela, e os dois começam a conversar, quando de repente um homem aparece correndo com uma bolsa roubada em suas mãos. Fish, com uma calma impressionante, rapidamente imbui sua espada com magia e captura o ladrão sem esforço. O tiozão observa a cena com admiração, notando a eficiência da garota. Ela realmente está avançando, ele pensa, impressionado com o progresso da discípula. No outro dia, logo de manhã, o tiozão caminha tranquilamente pela capital. É abordado por uma jovem baixinha. Ela se intitula Lucy Diamande, comandante do corpo de magia do reino. Sem perder tempo, ela começa a falar, quase não dando espaço para o tiozão responder. Ele, com sua típica calma, trata com paciência de quem já viu de tudo, ignorando as provocações dela como se fosse apenas uma criança tentando impressioná-lo. Lucy o conduz até uma das áreas mais isoladas da cidade, e sem mais nem menos desafio para o combate. Sem hesitar, ela lança uma magia de fogo diretamente aos pés do tiozão. Ela diz, quero testar tudo que aprendi até agora contra alguém que se diz um mestre das espadas. A faísca da provocação está no ar, e o tiozão sabe que aquele confronto será algo interessante. E aí, o que vocês acharam desse confronto tenso entre o tiozão e a Lucy? Você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e comentar aqui embaixo o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo. E clique em algum dos vídeos que está aparecendo aí na sua tela. E vem se divertir cada vez mais comigo. Então até a próxima!